E cresce o número de pessoas interessadas em adotar no Brasil. Os dados ainda revelam uma boa mudança. As famílias estão cada vez mais interessadas nas crianças que não são recém-nascidas. É que 10 anos atrás, os pais buscavam apenas os bebês com poucos dias de vida. Irmãos gêmeos, negros e com idade acima de 4 anos. Marcos e Mateus estavam longe do perfil de preferência dos pais pretendentes à adoção. Mas não para a família de Deusdedite. Os meninos foram adotados e ganharam outras 2 irmãs que também passaram pelo mesmo processo de adoção. Eu considero esse tempo, esse processo de espera como se fosse a gestação. Você não quer o filho e ele nasce lá na hora para você do jeito que você imaginou, do jeito que você queria. A sua esposa vai ter que aguardar aqueles 9 meses e tal, toda aquela coisa. Então é necessário, preciso e útil para sair uma coisa direita, tranquila, sem problema nenhum. A escolha de 2 meninos negros fez com que o pai recebesse críticas, mas ele nunca se arrependeu. Parece que quando você adota o bebezinho, tem as discriminações, mas parece que elas são menores. Quando você já pega a criança maior, negra, né, mais de um, com certeza os comentários, a discriminação também muda, é diferente. Hoje, Mateus e Marcos são gratos ao pai pela oportunidade de viver em família. Eu não tenho vergonha, eu falo mesmo, chego, converso, porque não é errado, entendeu? É até um ato bonito para com as outras pessoas, para com a sociedade e para com o filho em si. E a história de Marcos e Mateus segue a tendência revelada pelos dados do Cadastro Nacional de Adoção, que foi criado em 2008 pelo Conselho Nacional de Justiça. A iniciativa visa auxiliar o processo de adoção em todo o país. De acordo com os dados do Cadastro Nacional de Adoção, o número de pessoas interessadas em adotar uma criança de qualquer raça aumentou nos últimos 2 anos. Em 2010, 31,4% dos interessados não se importavam com a cor da criança. No ano passado, esse percentual passou para 37,75% dos interessados. Ainda existe muita exigência com relação ao requisito da criança ser adotada, mas nota-se também com muita clareza um processo em andamento de redução, né, dessa inflexibilidade. O Brasil tem hoje 5.462 crianças e adolescentes aptos à adoção. Quase a metade são pardas e 33% brancas. Já 28.780 pessoas estão registradas no cadastro com interesse de adotar. A comparação de dados do cadastro também revela que nos últimos 2 anos caiu o percentual de interessados em adotar apenas crianças menores de 1 ano, como aconteceu com os irmãos gêmeos e que deve ser repetido por Mateus no futuro. Futuramente eu pretendo adotar. Mais para frente eu pretendo adotar, certeza. Olha aí que interessante, hein? E para falar mais sobre os procedimentos necessários para adotar uma criança no país e o perfil dos pais e das crianças, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a advogada especialista em direito de família, Renata Vilas Boas. Muito boa tarde, doutora. Tudo bem? Obrigado por sua presença aqui em nossos estúdios. Eu gostaria de começar com a seguinte pergunta. Os números do cadastro do CNJ revelam um aumento do interesse de pais em adotar crianças no país. Isso resolve o problema das crianças que estão na fila de espera para serem adotadas? De forma direta, não resolve, porque tem que trabalhar a ideia de quantidade. Então, nós vimos aí que tem cerca de quase 30 mil pessoas querendo adotar, num universo de cerca de 5 mil crianças e adolescentes para ser adotados. Então, assim, em termos de quantidade, o aumento por si só não vai resolver o problema da adoção. Agora, a ideia da qualidade. O que acontece? Há uma diferença entre os pais que hoje estão querendo fazer essa adoção para os pais que há um certo tempo atrás desejavam. Se antigamente eles tinham a ideia de eu preciso suprir a minha família, eu tenho a falta de um filho e isso não é bom para mim, então ele está centrado nele casal, nele pai, nela mãe, que não conseguiu gerar o seu filho, que normalmente era isso que acontecia. E hoje a gente vê que isso está se alterando. Eles estão saindo em busca de uma criança. Não está mais olhando para a falta de uma criança dentro de casa, mas sim querendo auxiliar, querendo amar uma criança. Então,
está saindo da ideia de quantidade e indo para qualidade. Então, está aumentando o número de pais ou pessoas que querem adotar dentro dessa perspectiva. E a senhora atribui isso ao novo cadastro único do CNJ, que facilitou isso, unificou isso no país inteiro? Isso veio a facilitar no momento em que eu passo a ter toda essa listagem dessas crianças e dessas pessoas interessadas. Porque aí eu consigo juntar um candidato que estaria no Rio Grande do Sul com uma criança que estaria no Rio Grande do Norte, por exemplo, né? Então, isso eu consigo ter uma visualização melhor mediante esse cadastro. E a senhora acha que esse cadastro, esses novos números, vai mudar um pouco da realidade de adoção à moda brasileira? A adoção à brasileira, que não é permitida, né, acontece quando uma mãe e um pai, eles dizem que aquela criança é sua. O que nós temos? Talvez uma empregada ou alguém muito próximo dessa família ficou gestante e aí ela não quer aquele filho e esse casal ou essa mulher vai até o cartório e assume essa maternidade, essa paternidade. Então, nós denominamos isso de adoção à brasileira e ela não é legal, é contra a norma. Isso ofende o direito dessa criança, que tem o direito de saber a sua origem genética biológica, né? E ofende também os outros pais que poderiam estar adotando essa criança, porque nem sempre este casal é o melhor casal para aquela criança. Porque eu tenho aí, né, que ver dentro dessa minha lista quem são realmente pessoas aptas a adotar. Que às vezes você quer adotar naquele impulso, eu vi essa barriga crescer, então vou ficar para mim. E nem sempre aquele casal, então, estaria, né, necessariamente em condições de fazer essa adoção. Não estaria preparado para isso. É um ato de impulso. E aí eu vou ter consequências mais tarde com relação a isso. Quer dizer que nesse cadastro novo já se pode saber que uma criança ainda no útero estará disponível para adoção. Existe essa possibilidade. O que nós temos agora? Essa gestante, então, que por qualquer motivo não queira, né, aquele filho, possa ir até a vara da infância e juventude e lá, entrando em contato, né, com os atendentes, com o judiciário de forma geral, vai exteriorizar essa sua vontade de deixar a criança para ser adotada. Vai ser feito um acompanhamento para verificar se não é uma coisa de impulso, de momento, de desespero mesmo da situação. Então, ela vai passar por uma equipe multidisciplinar e se ao final da gestação, né, posteriormente com o nascimento, ela ainda permanecer com essa ideia, essa criança então já sai para essa fila de adoção. Tá certo. Doutora Renata Vilas Boas, nós agradecemos muitíssimo mais uma vez a sua participação aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Obrigada, Paulo. Obrigada a todos.